Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Atenção aos destaques do programa Acontece em Porto Alegre de hoje. Estamos aí em ritmo de despedida. Parlamentares deixam mensagem de trabalho realizado durante 4 anos aqui no Parlamento da capital gaúcha. Eu sempre fui um vereador conciliador. Não tem como não se emocionar, não é? Fiz muitos amigos aqui. Eu saí com a certeza que nesses 8 anos procuramos fazer realmente um bom trabalho. Eu sempre fui um vereador do mesmo partido, Partido dos Trabalhadores, e sempre fui um vereador de oposição. E aí, sobrou comida da ceia de Natal? Nutricionista alerta para o cuidado com a alimentação nesse fim de ano. A exposição ao calor da maionese, do peru, o tempo de cozimento, tudo deixa esse alimento muito mais sensível. Já que a gente já começou oficialmente o verão, vamos refrescar nesse calorão? As piscinas públicas aqui de Porto Alegre já começaram a funcionar. São 5 espaços que funcionam nos centros de comunidade. São 3 na Zona Norte e 2 na Zona Sul. Tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, portanto, fique com a gente. Olá para você que nos acompanha, tá no ar mais um Acontece em Porto Alegre. A gente já vai agora, já de primeira, já começando o nosso programa, a seguir acompanhando os depoimentos dos parlamentares que deixam o Legislativo a partir de 2025. Ao todo são 14 parlamentares que seguem outros caminhos no ano que vem. A gente vai ouvir agora as mensagens que eles deixaram gravada pra gente. Eu sempre fui um vereador conciliador, né? Procurei entendimento, diálogo, isso é uma marca que tenho de muito tempo. Acredito que uma marca minha aqui foi exatamente a presença que sempre tive junto com os nossos prefeitos eleitos. Né? Apoiei, mesmo independente, nunca fui de votar contra por votar contra, sempre aprovei, ajudei a aprovar bastante projetos. O Ferronato e eu entramos aqui em 89, 35 anos. Estamos fazendo agora de casa. É uma vida. 7 mandatos. E aí, por opção própria, eu resolvi não concorrer à reeleição, ir para casa para abrir a renovação. Mas não tem como não se emocionar, não é? Fiz muitos amigos aqui, saio daqui sem deixar um único inimigo nesse tempo todo. Né? E uma convivência sempre aprendendo com uns, aprendendo com outros. Eu saí com a certeza que nesses 8 anos procuramos fazer realmente um bom trabalho nas 6 frentes parlamentares que nós defendemos aqui na casa, de ter feito um bom trabalho com a população, de levar para as pessoas esperança, porque a Câmara de Vereadores e o vereador é exatamente para isso, para dar assistência para a população porto-alegrense, para ajudar aquelas pessoas que batem no teu gabinete, muitas das vezes desesperadas, sem ter alguém para ajudá-las. Eu sempre fui um vereador do mesmo partido, Partido dos Trabalhadores, e sempre fui um vereador de oposição. Uma oposição forte, sincera, uma oposição que sempre cobrou e sempre foi propositiva para a cidade de Porto Alegre. E nesse período coordenei e conquistei vários temas para Porto Alegre. Primeiro, o Hospital da Restinga, que ninguém acreditava, lá está. Depois, o Instituto Técnico Federal na Restinga, ninguém acreditava, lá está. Agora conquistamos mais um hospital maternidade no PAC deste ano, que está em aprovação dos seus projetos. Muito bem, tá aí um trecho desses depoimentos que os vereadores deixaram para a gente, gravados aí na última sessão do ano. A gente agora tem recesso parlamentar aqui e retorna só a partir do final de janeiro, início de fevereiro, aqui com as sessões plenárias. E a gente tem mais depoimentos, os últimos depoimentos aí dos vereadores que se despedem, a gente pode assistir na semana que vem aqui no Acontece. A gente reforça que a posse dos 35 parlamentares eleitos vai ocorrer no dia 1º de janeiro,
numa quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, a gente vai estar ao vivo com a nossa cobertura especial de posse. Você pode acompanhar tudo direto do 16 da NET, claro, 11.3 da TV aberta e também pelo YouTube. E olha só que boa notícia para a população de Porto Alegre e também da região metropolitana. Após 7 meses, os trens voltaram a fazer o trajeto completo até o centro de Porto Alegre. A Transurb cumpriu a promessa e desde o dia 24 de dezembro retomou a operação do trecho até a Estação Mercado. As viagens foram interrompidas pela enchente de maio, que acabou atingindo trechos da via férrea, deixando algumas estações de Canoas e de Porto Alegre completamente debaixo d'água. Quem está ao vivo agora lá com a gente na Estação Mercado e vai nos trazer mais informações de como é que está sendo esse retorno aí é a repórter Vanessa Schmidt. Vanessa, muito boa tarde. Ela e o Mário Lund estão ao vivo agora. Como é que está essa movimentação aí já nesse dia 26 de dezembro? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Pois é, a gente está aqui na Estação Mercado, né? Então, já foram aí foram mais de 200 dias sem a operação completa da Transurb funcionando. Mas agora, então, desde o dia 24 de dezembro, esse presentão de Natal, né? O trem voltou a operar na sua linha completa, atendendo, então, as 22 estações entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Vale lembrar, Fê, que inclusive eu fiz uma reportagem especial para o nosso programa Acontece lá quando o trem estava funcionando só até a Estação Matias, porque eu faço esse trajeto diariamente para vir trabalhar, então sim, é um presentão para mim também, né? Então o trem ele funcionava somente até a Estação Matias Velho, até o dia 20 de setembro, depois foi liberado então até a Estação Farrapos. E em seguida, então, agora, dia 24 de dezembro, foi liberado o trem até a Estação Mercado. A solenidade foi feita, então, para a reabertura das estações Mercado, a reabertura da Estação São Pedro também, para que pudesse voltar a funcionar o trem na sua totalidade, né? E embora o trem esteja funcionando, Felipe, tem muita coisa ainda para ser feita. A gente observa aqui que as escadas rolantes, os elevadores ainda não estão funcionando. Alguns usuários até vieram me relatar isso enquanto a gente chegou um pouquinho mais cedo aqui para acompanhar o movimento. A gente observa que essa movimentação ela ainda está um pouquinho fraca, né? Está um pouco tímida, mas a previsão da Transurb é que com a retomada total do serviço, o número de usuários ele aumente de 75 mil para 100 mil passageiros por dia. Então a gente está bem em frente às catracas, aqui a gente observa já um movimento quando o trem chega, quando o trem vai. Tentei conversar com alguns passageiros aqui, mas o pessoal está um pouco tímido, não sabe ainda como é que está funcionando totalmente o serviço. Mas é isso, o serviço sendo retomado. O diretor-presidente da Transurb, o Nazur Garcia, ele comentou sobre a importância desse trem, né, voltar a funcionar e também sobre a resiliência do povo gaúcho, que está fazendo com que a gente se reestruture, com que o serviço volte à sua plenitude. Como eu falava aqui no começo, tem muita coisa para ser feita ainda. A previsão da Transurb é que o serviço demore ainda em torno de 6 meses para ser completado, desde serviço de arrumar as escadas rolantes, os elevadores. A gente percebe que alguns pontos de luz ainda estão sem as lâmpadas, então ainda tem bastante trabalho para ser feito. Vale lembrar também que a enchente ela atingiu várias estações, desde a Estação Fátima, lá em Canoas, até a Estação Mercado, aqui em Porto Alegre. A Estação Mercado, a Estação São Pedro e a Estação Rodoviária ficaram completamente submersas. Aqui, Felipe, os funcionários, eu conversei com o segurança aqui da Transurb, o senhor Flávio, que nos relatou que foram tirados trilhões de águas daqui e que a água, ela atingiu até o teto. A gente consegue observar, tem uma placa aqui atrás de mim que mostra o embarque, as bilheterias, os sanitários. Nessa placa, a gente ainda observa alguns pingos de lama, né? São alguns resquícios da enchente que a gente percebe, então, que ficou essa marca, inclusive aqui na estação, que foi totalmente atingida. A Estação Mercado, a São Pedro e a Rodoviária, elas tiveram danos principalmente na via férrea, né? Tinham vários destroços que tiveram que ser limpos, ainda tem muita coisa para ser feita ali. As instalações elétricas da estrutura de tração do trem, também de sinalização e sonorização do trem foram muito prejudicadas. Então, para garantir que o serviço volte para sua plenitude, os funcionários vão seguir ainda por uns 6 meses consertando e arrumando e manutencionando as coisas para que o trem possa voltar a operar com a sua totalidade e também com segurança. Então, para garantir, né, que esses serviços sejam feitos, foram necessárias algumas adaptações.
estações. Então o trem ele está voltando de forma gradual. Eu vou passar para vocês aqui a tabela de horários para que vocês possam entender como é que vai funcionar então essa retomada. Bom, a Transurb ela opera diariamente, né, das 5 da manhã às 11 da noite. De segunda a sábado, o trem ele vai funcionar das 5 da manhã até as 8 da noite, operando então entre a Estação Mercado e a Estação Novo Hamburgo e Estação Mercado, e após as 8 da noite até as 11 horas, ele vai funcionar sendo complementado então por o transporte por ônibus, assim como estava sendo feito antes aqui, que ia para a Estação Farrapos. Já no domingo, entre as 5 da manhã e 11 da noite, portanto, durante o dia inteiro, o trem ele vai operar entre a Estação Farrapos e Novo Hamburgo e Farrapos. E aí, para quem quiser seguir até as demais estações, vai ter que fazer esse trajeto complementar ali com o ônibus, né? Em relação aos ônibus, eles seguem a linha circular, atendendo então as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro. E a baldeação, para quem quer ir até as linhas que faltam ali, a baldeação ela é feita na Estação Farrapos, na Farrapos. Para quem estiver nas estações do centro e deseja ir para a Estação Farrapos, vai ser feita as baldeações nos mesmos terminais de antes, na Avenida Castelo Branco, junto à Estação Rodoviária, e também na Avenida Júlio de Castilhos, próximo ao Mercado Público e também ao Terminal Parobé. Então é um momento de vitória, né? Porque a gente consegue celebrar esse momento de que o trem ele volta para o centro de Porto Alegre, porque há 7 meses a gente não tinha nem noção de quando isso ia acontecer. É um momento para se celebrar, sim, mas ainda tem bastante coisa para ser feita, a gente percebe isso. Mas, pelo menos, o trem está funcionando até a estação, até o centro de Porto Alegre, né? Garantindo que a circulação aqui pela capital flua de uma forma melhor, dando mais tranquilidade para os passageiros. A gente consegue perceber que reduziu muito o número de passageiros, porque é uma baldeação complicada, e isso eu falo com propriedade, porque eu faço esse trajeto diariamente. Isso vai facilitar muito. E como eu falei logo no começo, a expectativa da Transurb, Felipe, é que o número de passageiros ele aumente, então, já com a retomada, para mais de 15 mil usuários por dia, né? Então, hoje estavam 75 mil passageiros diariamente, e a previsão é de que aumente para 100 mil. Então, é uma ótima notícia, é um presentão de Natal, e a gente espera que o trem volte na sua totalidade, e conforme o diretor-presidente Nazur falou, a expectativa é de que com esses concertos que eles vão fazer ainda durante esses 6 meses, o trem não volte somente à sua plenitude, mas volte a operar até melhor do que estava antes. É isso que a gente, enquanto passageiro, a gente, enquanto sociedade, espera, né? Porque o serviço de transporte público é um serviço para o povo, né? Para garantir a nossa mobilidade urbana, Felipe. Tá bem, Vanessa, obrigado. Informação completinha pra gente aqui. Obrigado pelas informações. A gente te espera de volta aqui. É muito bom a gente poder acompanhar a notícia boa, principalmente como a Vanessa, muitas pessoas que precisam e dependem diariamente do trem. Vamos seguir acompanhando e também fiscalizando aí como é que vai funcionar essa retomada por completo. Olha só, Natal já passou, mas eu quero saber se você aí que está nos assistindo deixou alguma coisa da ceia guardada na geladeira? Sobrou muita coisa da ceia? Se a resposta for sim, sabia que é preciso ter um cuidado a mais com a comida que restou na noite natalina? Pois é, a nossa equipe foi até o Mercado Público, o principal local de compras aqui da cidade, para ouvir uma especialista que traz dicas também para levar para a ceia do Ano Novo. Seguramente o Natal é a data que a gente mais prepara comida, né? A gente prepara aquela mesa com aquela ceia farta, que muitas vezes tudo que a gente prepara acaba durando de 2 a 3 dias. Mas será que depois de todo esse tempo ainda é seguro fazer a ingestão desses alimentos? Para falar sobre isso com a gente, eu estou aqui no Mercado Público com a nutricionista Letícia Eifler, que vai trazer essas dicas e informações para a gente. Letícia, as sobras da ceia, elas ainda são próprias para consumo até mais ou menos quanto tempo? Então, Guilherme, eu agradeço pelo convite para vir falar com vocês da TV Câmara. E esse é um assunto bem polêmico, né? Por quê? Porque Natal a gente acaba fazendo coisas demais. Uma das coisas que eu tenho recomendado muito é que as pessoas controlem essa quantidade. Por quê? Porque é uma época de muito calor e esses alimentos, eles têm um tempo de validade muito curto. Então, a exposição ao calor da maionese, do peru, o tempo de cozimento, tudo deixa esse alimento muito mais sensível nesse paradigma tempo-temperatura. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E qual maneira esses alimentos devem ser conservados? A baixas temperaturas, freezer, geladeira normal, temperatura ambiente? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a maneira de fazer.
O preparo, por exemplo, das carnes, como as aves, os suínos, todos eles têm que ter um ponto de cozimento que atinja, né, o centro geométrico desse alimento. Então, nem todo mundo consegue manter, né, no forno, em temperatura adequada, esse alimento até que ele chegue num cozimento perfeito. Meio cru, mal cozido, aquele frango muito tenro, também tem perigo para consumo. Maionese, não usar a maionese caseira, usar a maionese industrializada, porque o tempo que a gente tem pós-consumo seria o tempo normal, né, de 20 a 30 minutos em temperatura ambiente. A gente sabe que no Natal a ceia ela é mais longa e a gente come um pouco, aí deixa um pouco. O que eu recomendo sempre para os pacientes? Acabou a ceia, mesmo que seja 1 hora e meia depois, guarda tudo em potes com tampa dentro de refrigeração, ou seja, saiu da mesa, vai para a geladeira. E detalhe, mesmo aqueles alimentos que a gente acha que são secos, arroz grega, farofa, eles também têm que sofrer refrigeração, senão no outro dia azeda. Para quem cometeu os excessos de comer bastante no Natal e não quer repetir o mesmo feito no Ano Novo, quais são as dicas? Bom, a dica é a gente manter o controle, né? Então, Natal tem todo ano, mas eu particularmente amo comida de Natal. E a maioria das pessoas gosta. Comi demais no Natal, vou na semana seguinte, não vou fazer dieta, jejum, restrição, mas vou dar muito mais atenção para as frutas e verduras da estação. Aqui atrás a gente tem os bons exemplos. Ameixa, uva, melão, melancia, são frutas da época que elas estão com valor nutricional lá em cima, que elas estão no ápice do valor nutricional. Então, uma boa salada de fruta com o abacaxi, que vai ter muito mais vitamina C, uma uva que vai ter muito mais resveratrol e quercetina, um melão, o melão gaúcho, que ele vai ter muito mais vitamina C, muito mais líquido, então ele vai estar mais docinho e vai estar mais palatável. Essa é a dica, né? Comer muitas frutas, verduras e uma salada de fruta é sempre uma boa pedida, mesmo que com sorvete. Uma última dúvida, a água, ela pode ser substituída por um suco de laranja, por um suco de alguma outra fruta da estação? Água a gente não substitui por nada. Pensando que o nosso corpo é como o planeta, né? Nós somos 70% água, assim como o planeta Terra. Nós precisamos de hidratação. Os líquidos que contêm soluto, ou seja, que eles contêm algum outro nutriente ou algum outro ingrediente, eles não conseguem nos hidratar. Eles vão nos hidratar na medida que eles têm água. Então, um suco, ele é parte soluto, parte solvente. Nada substitui a água. O que eu posso fazer é colocar um pouco de limão, uma maçãzinha, um gengibre para saborizar essa água, uma hortelã. Mas a água é insubstituível. A gente precisa tomar, no mínimo, nessa época do ano onde a gente está com muito calor, 35 ml de água por quilograma de peso. Então, essa é a deixa. Se eu peso 100 quilos, são 3,5 litros de água para facilitar essa conta. Bom, então com as dicas dadas, dá para todo mundo curtir esse final de ano, se alimentar direitinho, curtir as frutas da estação e viver um verão mais fresco, né? Exatamente. Então, a gente pode sim ter saúde e qualidade de vida o ano inteiro e eu digo sempre, né? Não é o que eu como entre o Natal e o Ano Novo que vai me engordar, é o que eu como entre o Ano Novo e o Natal. Então, a gente mantendo o cuidado ao longo do ano, a gente consegue intercalar a frutinha, a salada com um bom panetone, com um bom peru assado e com um salpicão bem gostoso, mantendo o cuidado com a segurança do alimento. É isso aí, um bom fim de ano para todo mundo e comendo com responsabilidade. Obrigado, Gui. Bom, se a Nutra disse, então tá liberado. Mais ou menos, né? Para rever essa entrevista, a gente te convida a acessar nosso YouTube, porque tem dicas aí valiosas para curtir e compartilhar com todo mundo, porque vale a pena a gente se cuidar e lembrando que ainda tem Ano Novo, tem Carnaval pela frente. Agora um pedido muito especial para você que está nos assistindo aí, porque a gente está em final de ano e é momento em que o Hospital de Pronto-Socorro precisa também de doações de sangue, especialmente do tipo O, tanto positivo quanto negativo. Para doar, as pessoas devem preferencialmente fazer um agendamento prévio pelo telefone. É o 51 3289 7658, está aí na tela. Entre as condições para doar o sangue, é preciso estar em boa condição de saúde, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18
tem que ter autorização de um responsável para poder ajudar a fazer aí essa autorização para que esse jovem também possa contribuir. Então, fica dado o recado, só você poder procurar aí o HPS e ajudar nesse estoque que nessa época do ano fica super baixo. Olha só, gente, já que a gente está falando de fim de ano, começo de verão também, estão em funcionamento as piscinas públicas aqui de Porto Alegre. São espaços para se refrescar, se divertir e também fazer muito exercício na água. O Gilberto Caetano foi numa dessas piscinas e agora amplia as informações para a gente de como é que faz para o público no geral ter acesso às piscinas públicas. Sol e muito calor. Neste verão, nada melhor que tomar um banho de piscina, né? Mas se você não tem uma na sua casa, condomínio ou está sem grana para pagar um parque aquático, pode aproveitar uma das 5 piscinas públicas que a capital oferece. A gente está na piscina pública do Ceprima, no bairro Passo da Areia. São 5 espaços que funcionam nos centros de comunidade. São 3 na Zona Norte e 2 na Zona Sul. Para utilizar os serviços, é preciso fazer a carteirinha de acesso. O cadastro é realizado junto aos centros de comunidade mediante a apresentação de documento com RG e CPF, uma foto 3x4 e comprovante de residência. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável e também levar assinada a autorização emitida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Além disso, os usuários devem fazer a oficina de saúde, que dura cerca de 20 minutos, com instruções de comportamento e higiene. Não pode entrar nas piscinas de trajes brancos, piercing, bronzeador ou comendo algum tipo de alimento. Fora os banhos de piscina, a Secretaria de Esporte também oferece aulas de natação e hidroginástica. Então anota aí, os espaços ficam abertos de terça a domingo, de terça a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6h30 da tarde. Já aos sábados e domingo, o funcionamento é das 2 às 6 horas da tarde. Tá bem, dado o recado, Gil, obrigado. Então, para conferir mais informações e saber os endereços completos de cada uma das piscinas, é só acessar o site que a gente viu na matéria ali. Vou pedir para colocar no ar de novo, a prefeitura.poa.br/SMELJ, que é a sigla aí da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. E para encerrar então, eu te convido a ficar com mais imagem das piscinas públicas para dar vontade de poder frequentar esses espaços e convidar a família e também os amigos. A gente também te convida a seguir acompanhando tudo aqui do Legislativo no nosso site e também no nosso YouTube. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!